Bom, bem-vindo a todos, bem-vinda a todas a mais um programa. Os últimos 3 artigos que nós publicamos no site Segunda Opinião dizem respeito à questão militar, né? Nós fizemos o para que os generais postam Twitter. Depois foram 100 anos de mistificação. E o último foi um hacking para o Brasil, né? Todos eles em torno da questão militar no tempo presente e, logicamente, fazendo uma ponte com aquilo que foi marcante na história brasileira, que foi a ditadura militar iniciada em 1964. No dia 17, na quinta-feira passada, 17 de junho, veio à tona mais um personagem militar, que é o presidente do Superior Tribunal Militar, o general Luiz Guedes. Ele veio à tona respondendo a uma entrevista da revista Veja, dizendo, entre as suas afirmações bastante contraditórias, de que, primeiro, o Bolsonaro seria um personagem democrata. Segundo, de que Pazuello havia agido corretamente, não obstante o comandante do Exército haver ocultado por 100 anos todo o processo que envolve a relação Exército-Bolsonaro e Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde, com mais 15 coronéis. Então, no programa de hoje, nós vamos contar com a ajuda de um grande historiador brasileiro, especialista na questão militar, que é o professor Manuel Domingos Neto, e nós vamos pegar aqui alguns trechos de uma entrevista que ele concedeu no dia 17 de junho à Rádio Brasil Atual, porque vem completar, digamos, a trilogia, né, dos 3 textos que eu acabei de referir, que não deveriam ser lidos isoladamente. Eles podem ser lidos isoladamente, mas o ideal é que os 3 sejam lidos para poder ter uma compreensão mais completa em torno do tema que nós abordamos. Então nós vamos pegar esses trechos, são trechos pequenos da entrevista que o professor Manuel Domingos Neto concedeu à Rádio Brasil Atual no dia 16 de junho passado, para que possa realmente preencher e completar o nosso pensamento escrito no site Segunda Opinião. No primeiro trecho, o professor Manuel Domingos, ele diz uma coisa muito importante: é preciso conhecer o sistema militar brasileiro, porque eles compõem um mundo à parte, né? Eles se consideram, digamos, um mundo à parte, acima dos civis, né? E eles mandam as despesas e nós, civis, que pagamos as contas com os nossos impostos do nosso trabalho. Então, é a primeira consideração que ele faz, que é muito importante. Eu insisto no seguinte: é impossível controlar o desconhecido, e o militar é um desconhecido. É preciso estudo sério, sistemático, permanente, inclusive não apenas por parte da academia e do mundo político, sobretudo por parte do aparelho governamental, poder político. Se o poder político não tem esse conhecimento, não tem esse domínio, como é que ele vai comandar qualquer coisa? Como é que ele vai dirigir a política de defesa? Os militares são autônomos, eles detêm o monopólio do conhecimento acerca dos negócios militares e querem ditar sozinhos a política de defesa, que se trata de uma política fundamental e que jamais pode estar em mãos de seus executores, ou digamos, o militar constitui um aspecto da política de defesa. A política de defesa é muito mais ampla do que podem pensar ou imaginar ou querer as próprias corporações militares. Por exemplo, o conceito de defesa. O conceito de defesa que se destaca do que nós chamamos de negócios militares ou assuntos militares. O militar é um aspecto de um conjunto chamado política de defesa.
A política de defesa é praticada pela ciência e tecnologia, pela diplomacia, pela política social, que agrega a sociedade, né? Porque uma sociedade desagregada não vai lutar, não vai se defender de nenhum inimigo estrangeiro. Então, o conjunto de políticas, né, é que assegura a capacidade de defesa de um país. Bom, a segunda questão que o professor toca é justamente a questão do golpe, né, de 2016, que não foi um golpe apenas civil, mas foi um golpe civil-militar, e que mais do que nunca agora, com a eleição de Bolsonaro, ele ganha, digamos, visibilidade ampla, né, pública, de que realmente se trata de um golpe de natureza militar, a partir do Twitter do general Eduardo Vilas Boas, que então era comandante do Exército, né, que juntamente com os seus generais definiram fazer aquela pressão, aquela coação pública armada sobre o STF, quando do julgamento do habeas corpus do presidente Lula em abril de 2018. Olha, eu acho que toda a sociedade foi pega de surpresa. Inclusive, nós que estudávamos os militares há muito tempo, né, fomos pegos de surpresa com essa articulação conduzida pelo general Vilas Boas. De repente, enxergamos um homem na testa de um golpe, articulando abertamente um golpe, confessando através de um livro. Você vê o poder do qual ele se sente imbuído, porque ele confessa a articulação golpista. Ele interferiu no processo democrático brasileiro. Acho que essa eleição que conduziu Bolsonaro à presidência é uma eleição sob suspeita, é uma eleição limitada, isso não configura jogo democrático limpo, aberto. E essa situação pode se repetir. Agora, dessa vez, anunciada claramente, o presidente a todo instante fala que não aceitará o resultado. Bom, e por último, o professor Manuel Domingos, ele trata justamente do que significou a experiência do Ministério da Defesa do Brasil. Deveriam estar submetidas as Forças Armadas ao poder político sufragado no voto. Então, é previsto que seja um civil, representante do poder político, a, logicamente, comandar, a organizar o papel das Forças Armadas dentro do governo e dentro do Estado brasileiro. Então, ele faz uma análise muito importante nesse sentido. Nos últimos, nesse período democrático, nós tivemos a experiência do Ministério da Defesa, que significava o domínio político sobre a estrutura militar, teoricamente. Mas isso não aconteceu, porque o Ministério da Defesa estava despreparado, como está despreparado, para tocar os assuntos. Veja, o ministro da Defesa é tido pelos oficiais como representante das corporações. Isso é um absurdo dos absurdos. Isso é uma negação conceitual, sabe? Estapafúrdia. O Ministério da Defesa representa o poder político sufragado. Dizer que o Ministério representa corporações é uma aberração, na verdade. E essa aberração passa facilmente. Muita gente aceita isso. Os próprios governantes aceitam isso. Tomam ministros como representantes. Já pensou? Ministro representante. Por acaso os militares foram eleitos para ter representante no poder político? Então, são muitas as aberrações que nós temos no que diz respeito à presença do militar na política brasileira. O caso do Ministério da Saúde, obviamente, que é o mais falado, porque nós vivemos uma pandemia, uma tragédia, um fiasco. Os militares querem se safar da responsabilidade sobre isso, mas, no meu ponto de vista, eles têm responsabilidade, sim, e devem responder. Aliás, eu até estranho que a CPI não tenha ainda convocado
o comandante do Exército para explicar aquela quantidade de cloroquina, e o comandante e o ministro da Defesa, né, eles, afinal, liberaram um general da ativa ao lado de 15 coronéis para ocupar o Ministério da Saúde. Qual a responsabilidade dessa gente nisso? Mas não é só o Ministério da Saúde. A capilaridade da presença militar invade todo o espectro da máquina governamental. Para onde você vá, é a mesma coisa. Se apresenta, né? Nós precisamos fazer com que a sociedade brasileira, cada dia mais, acorde, procure se organizar, porque a soberania é popular numa democracia. Mas não pode ser, digamos, de uma forma atabalhoada, desorganizada, sem discussão, sem linhas de ação, a partir de definições que sejam estabelecidas dentro da esfera pública. Então é preciso que a soberania popular continue cada vez mais organizada, não apenas ao redor de partidos políticos, mas também dentro de suas organizações populares, de suas organizações sociais, para que a gente possa realmente poder fazer valer o que significa a democracia, que é o governo do povo e pelo povo e para o povo, né? E não tem sentido a gente simplesmente achar que o simples ato de votar garante ao Brasil que esteja vivendo um sistema democrático, né? Então eu agradeço mais uma vez a participação de todos, espero que o programa de hoje tenha colaborado de alguma forma na compreensão um pouco mais ampla do que significa a importância que nós precisamos ter sobre a compreensão do papel das Forças Armadas no sistema republicano brasileiro, no sistema democrático brasileiro, e que a gente possa realmente acordar e tomar as rédeas, né, daquilo que significa as decisões que nós queremos que sejam implementadas no nosso país, né? Muito obrigado mais uma vez, um bom final de semana para todos, né? E até o próximo programa. Até mais.